Desigualdade como revolta contra a natureza, Kevin Carson. O cerne de minha filosofia, como anarquista de mercado, é a crença segundo a qual a troca em condições de igualdade é mutuamente benéfica. A exploração econômica só pode resultar de troca em condições de desigualdade, o que requer interferência coercitiva no processo normal de trocas de mercado. Muitas pessoas têm dúvida quanto a isso. Assim, tomemos a argumentação que mostra por que as coisas se passam assim e dividamo-la em passos simples. A troca em condições de igualdade geralmente redunda em resultados igualitários, porque os seres humanos são maximizadores de utilidade. Adam Smith argumentava que a troca de bens e serviços tende a ocorrer numa proporção que reflete o esforço para produzi-los. Se levar um dia de trabalho para apanhar em armadilha 3 castores ou caçar 2 veados, o preço de mercado tenderá para o equilíbrio tal que 3 castores, 2 veados. A razão é que, se os veados tiverem preço superior ao de 3 castores, tornar-se-á economicamente mais vantajoso caçar veados do que trocar castores por eles. O preço adicional dos veados em relação ao dos castores levará os trabalhadores, ao longo do tempo, a trocarem a montagem de armadilhas pela caça, o que fará o preço retroagir a seu nível natural. Enquanto a competição for livre, as pessoas reagirão às trocas desiguais mediante procurarem termos de maior igualdade. E desde que não existam barreiras à entrada no mercado, os preços acima do custo de produção, incluindo a desutilidade do trabalho, representarão incentivo para entrar no mercado oferecendo preço inferior. Portanto, como argumentou Franz Oppenheimer, o mercado sempre tende para um equilíbrio no qual os bens são trocados numa proporção que reflete as desutilidades subjetivas dos produtores. Essa é a tendência natural, a qual prevalece na medida em que os agentes em determinado mercado sejam iguais e o poder não entre na equação. O único modo de vender bens e serviços a preço superior ao custo da produção e da desutilidade subjetiva implicaria na produção deles é usar a força para suprimir a competição de quem forneça mais barato. Privilégio é o uso de força direta ou indireta para suprimir a competição, para controlar os termos segundo os quais as outras pessoas trabalham para obter bens de consumo, de tal maneira que essas outras pessoas tenham de trabalhar para sustentar o detentor do privilégio como condição para ser permitido a elas trabalhar para sustentarem a si próprias. O que os estados fazem garantir o privilégio? O exemplo clássico que Oppenheimer explana em O Estado é a propriedade oficial da terra. O trabalho assalariado, com caráter de exploração, torna-se impossível quando os empregadores estejam sujeitos à competição desimpedida por parte do auto-emprego. Em países predominantemente agrários, isso significa, especificamente, que, desde que terra vaga, convenientemente localizado, esteja disponível para o cultivo, a competição oriunda da produção agrícola de subsistência empurrará os salários para cima e puxará os lucros para baixo. Em países agrários, o Estado age em conluio com senhorios e empregadores para apropriar-se da terra por meios políticos. A oligarquia fundiária usa títulos artificiais de propriedade tanto para vedar produtores em terras vagas, quanto para extrair rentismo daqueles que sejam proprietários legítimos em virtude do cultivo. O mesmo princípio básico aplica-se a todas as situações nas quais uma classe privilegiada interpõe-se entre a produção e o consumo, cobrando pedágio pelo direito de alguém transformar seu próprio trabalho em subsistência. Esse fenômeno toma a forma de direitos artificiais de propriedade, tais como patente e copyright, de cartéis regulamentadores que restringem a competição de preços ou aumentam artificialmente os desembolsos de capital e as despesas gerais, overhead, exigidos para a produção, e de subsídios que ocultam preços de monopólio debaixo da fachada da cobrança de impostos. Por exemplo, 95% ou mais do preço dos tênis da Nike, oriundos de sobrepreço por causa de nome da marca, constituem rentismo de propriedade artificial para a corporação Nike.
O mesmo se dá no tocante ao enorme sobrepreço a título de propriedade intelectual de um CD do Windows ou do Office da Microsoft, ou de um medicamento patenteado. O mesmo ocorre com a maior parte dos preços de bens eletrônicos que resultam de rentismo, embutido em patentes em vez de serem oriundos de peças e trabalhos reais. Como R.A. Wilson argumentou na trilogia Illuminatus, sempre que você vir trocas resultando sistematicamente em ganho para uma parte e prejuízo para outra, pode saber que não se trata de intercâmbio de livre mercado coisa nenhuma. O jogo está viciado. Big Bill Haywood, um dos fundadores da Trabalhadores Industriais do Mundo, IWW, ou Rubles, expressou do seguinte modo: para cada homem que ganha $1 pelo qual não trabalhou, há um homem que trabalhou por $1 que não ganhou. Liberais supermães gostam de falar de pessoas que trabalham duro e pautam-se pelas regras, mas não são bem-sucedidos. Qual é, cara pálida? Alguém lá fica surpreso quando alguém obedece às regras em Las Vegas e a casa ganha. A despeito da retórica do livre mercado usada por nossa elite plutocrática de bilionários, banqueiros e 500 executivos principais da Fortune, o que temos não é livre mercado, é um jogo de cartas marcadas no qual a casa sempre ganha.